Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala sobre o Sport Clube do Recife. Nesse jogo, o Sport entrou com um 4-2-3-1, né? Diferente dos jogos passados, o Sport entrou com Thiago Couto, Rosales, Thierry, Renzo e Riquelme, Fábio, Fabinho, Alan Ruiz como esse meia central, esse meia número 10. Pela direita, Arthur Caíque, pela esquerda, Lucas Lima fazendo essa função e na frente, Zé Roberto. Então, diferente dos jogos passados, a postura de Mariano Souza nesse jogo contra o Porto foi num 4-2-3-1 e particularmente eu prefiro assim, porque diante dos jogadores que o Sport tem no time e em alguns casos, alguns jogadores eles não corresponderem, como o caso de Arthur Caíque, Pablo Diego, que num jogo desse nem entrou, eu prefiro que o Sport use um 4-2-3-1 com um meia chegando próximo ao centroavante. Então, falando do jogo, né? O Sport fez um jogo controlado, mas sem intensidade e muito preciosismo. Foi um jogo fraco tecnicamente, o Sport fez um gol no primeiro tempo após um ótimo passe de Zé Roberto, que vem fazendo um excelente ano até então, né? Um passe por cavadinha, deixou Alan Ruiz na cara do gol e aí o argentino foi lá e fez 1-0 e a partir daí o Sport ficou sem muita fome de atacar o Porto. E o Porto mal reagia porque é um time que fatalmente vai ser rebaixado, só venceu um jogo nesse campeonato pernambucano, que foi contra o Flamengo de Arco Verde, outra equipe bem frágil. Então assim, o Sport ele fez um jogo sem apetite após o primeiro gol. Então foi um jogo assim, sem grandes expectativas, né, em relação à goleada, porque o time mesmo ele não conseguiu refletir esse ímpeto, assim, essa vontade de querer massacrar o Porto. Foi um time que tirou o pé muitas vezes. E alguns jogadores que continuam sem aproveitar as chances que são dadas, como Pablo Diego, que nem entrou, e aí com certeza ele deve estar treinando muito mal. Eu fui favorável à contratação dele, mas eu sempre achei que ele faria parte de rotação, jamais como titular, mas estão acontecendo algumas coisas no treinamento, porque nem chance ele teve nessa partida contra um adversário muito frágil. Arthur Caíque, que foi um cara que eu valorizei muito na hora que foi anunciado, não vem fazendo um bom ano, tinha um potencial, mas eu estou começando a achar que o Sport vai precisar ir ao mercado muito cedo, atrás de mais um ponta-direita, até porque quem joga ali hoje é Fabrício Domingues e ele originalmente nem é ponta, então é o melhor jogador que a gente tem para atuar nessa faixa de campo. Então assim, o Sport vai fazendo testes e nesse momento da temporada a gente observa que tem alguns jogadores que eles não estão aproveitando essas oportunidades. O próprio Fabinho também, Fabinho entra em alguns jogos recorrentemente e não vai bem, ele faz uma temporada muito ruim, eu já fui contra a renovação dele, insistiram em renovar e mesmo assim ele não está nem conseguindo ser aquele Fabinho do ano passado quando ele já era questionado, ele está sendo um Fabinho nocivo ao time. Zé Roberto, né, que foi um destaque aí no começo desse jogo, deu um passe, vem jogando muito bem, ele machucou o dedo, né, ninguém sabe se é uma fratura ou não, a gravidade dessa lesão e é possivelmente um desfalque para esse jogo muito importante da próxima quarta-feira contra o Fortaleza. Eu acho que Zé Roberto hoje ele pode se encaixar em um sistema, num 4-4-2 por exemplo, ao lado de Coutinho, pode até jogar aberto pela direita, encostando no meia e no centroavante. Então se ele ficar fora dessa partida de quarta-feira, ele vai ser um desfalque muito sério para o Sport, assim, porque ele vem fazendo uma excelente temporada, todos os jogos que ele entra, ele vem correspondendo, aparentemente é um profissional super sério, assim, um cara bom de grupo e principalmente dentro de campo vem fazendo um bom ano. Então a gente tem que estar ligado aí para ver quarta-feira se ele vai ou não jogar. E aí a gente vai para os piores e melhores da partida, né? Os piores, achei Fabinho o primeiro, não recompondo direito, perdeu um gol feito, não conseguindo ir e voltar com a intensidade, um cara que domina muito a bola, e quando eu falo de domínio em excesso, eu estou me referindo à velocidade, né? Ele é muito lento para dominar e já dar o próximo passo, é um cara com um primeiro toque muito fraco, e ele vem repetindo esses comportamentos jogo após jogo. Então nessa partida ele foi muito mal. Arthur Caíque começa jogando e mais uma vez não aproveita as oportunidades, é um cara que não vai para o confronto, que às vezes parece preguiçoso, lento em campo, não se associa muito, não consegue ter uma vibração. É um cara que parece que está num marasmo, assim, a expressão corporal dele me incomoda em algumas oportunidades e por isso ele nem briga pela posição de titular hoje. Ele simplesmente entra nesse time de rotação e Souza, quando escala ele,
ele tem que entrar e jogar, mas ele não vem correspondendo às expectativas, o que eu lamento muito porque eu fui super a favor da contratação dele. E o último, né, Rosales, eu acho que fez um jogo muito inconsistente, principalmente na fase ofensiva, diante de um Porto que é muito frágil. Eu esperava mais do lateral, com chegadas à frente, fazer como o Pedro Lima vem fazendo nessa temporada, principalmente contra um time muito mais fraco que o Sport, né? Então ele foi muito tímido e deixou muito a desejar. Já os melhores em campo, Lucas Lima, nada de extraordinário, mas mais uma vez teve boas associações, participou do jogo, recompôs ali pela esquerda, embora eu não goste muito dessa função que ele fez no sábado. Eu acho que Lucas Lima é melhor como esse camisa 10, mas contra o Porto talvez Mariano Souza tenha pensado que poderia atacar mais e não sofreria tanto pelos lados. Ele escalou Lucas Lima ali pelo corredor esquerdo, se aproximando de Alan Ruiz e deixando o corredor para Riquelme em muitas oportunidades. Então gostei do trabalho de Lucas Lima nesse jogo, do próprio Fábio também, que comandou o meio-campo ali, recebendo a bola, distribuindo, não teve aquelas marcações à distância que ele comete muitas vezes, e é um defeito dele, essa marcação sem uma abordagem muito firme, como ele tinha na base, por exemplo. Mas nesse jogo contra o Porto ele foi muito bem. E o terceiro, Alan Ruiz, que fez uma boa partida, foi o jogador que decidiu o jogo e entra aí em uma competitividade que ele não estava tendo no começo da temporada. Ele vem tendo oportunidades jogo após jogo e vem entregando boas performances. É um sério candidato a começar esse jogo da próxima quarta-feira. Então, sobre esse jogo aí contra o Porto, um jogo que não valia tanto, né? O Sport fez 1-0, garantiu sua vaga à semifinal, garantiu a Copa do Brasil de 2025 e fica esperando aí o seu adversário na semifinal do Campeonato Pernambucano. E aí, né, já trocando de assunto, a gente vai projetar o confronto contra o Fortaleza na próxima quarta-feira, jogo válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste, jogo difícil. Fortaleza hoje disputa aí com o Bahia o título de, pelo menos no papel, o melhor time, o time mais técnico do futebol nordestino, mas a gente vai enfrentar o Fortaleza dentro de casa, na Arena de Pernambuco, certamente com um bom público, e a gente vai começar a projetar esse jogo a partir de agora. Então vamos lá, a possível escalação, o que eu acho que o Sport deveria fazer? Primeiro de tudo, é que o Sport deveria usar sua força máxima. Eu sei que até agora Souza vem girando muito o time, seja na Copa do Nordeste e seja no Campeonato Pernambucano, mas a gente chegou numa fase da temporada que eu acho que esses testes em excesso devem terminar. A gente vai ter o Fortaleza agora, por exemplo, no próximo sábado, o Náutico, mesmo sendo um Campeonato Pernambucano, o Sport com o primeiro lugar garantido, mas é um clássico estadual, e já na próxima semana é a nossa estreia contra o Trem do Amapá na Copa do Brasil. Diferente do ano passado, em que a gente entrou diretamente na terceira fase, né, porque herdamos aquela vaga do Fortaleza, se eu não me engano. Dessa vez a gente vai jogar desde a primeira rodada, então é bom que o Sport esteja descansado e pronto para poder eliminar o Trem e garantir aí um dinheirinho e passar a segunda fase. Então eu acho que o Sport deveria usar o seu time mais forte contra o Fortaleza com Kaique França, Pedro Lima, Thierry Castan e Filipinho, e aí no meio eu faria como ele fez em termos de configuração contra o Porto. Só que essa posição de primeiro volante a gente já discutiu aqui algumas vezes. Eu acho que o Sport tem que ir ao mercado, e saiu uma notícia aí de João Vitor Amorim da Rádio Jornal no próprio sábado, dizendo que o Sport entrou forte no mercado atrás de um volante, um primeiro volante que venha para ser titular. Então o Sport vê que tem uma carência no setor e está procurando um jogador que supra essa carência. Mas nesse momento, sinceramente, eu, Thiago, colocaria ou Felipe ou Ítalo como primeiro volante. Nenhum dos dois para mim é tão melhor que o outro nessa temporada, eu tô falando, né? Porque Felipe é bem mais jogador que Ítalo, mas sinceramente a oscilação de Felipe, alguns comportamentos defensivos de Felipe me incomodam muito, a ponto de não dizer que ele deveria ser titular absoluto, diferente de outros analistas por aí. Então, Ítalo ou Felipe ali como primeiro volante, Fábio como segundo, se aproximando um pouco mais do setor de ataque, e aí eu colocaria Alan Ruiz no meio e colocaria Lucas Lima no banco para entrar no segundo tempo, porque eu já falei a vocês aqui, eu não gosto de Lucas Lima como ponta, nem ponta direita, nem ponta esquerda. Eu prefiro que Lucas Lima jogue no Sport como esse meia central.
E aí ele vai disputar a posição com Alan Ruiz, e Alan Ruiz hoje vem num momento um pouco melhor que Lucas Lima. Então, por isso eu colocaria Alan Ruiz, mas nada impediria de colocar Lucas Lima no segundo tempo, por exemplo. Ou até mesmo jogando com Alan Ruiz ali num 4-4-2 quadrado, né? Se o Sport estiver precisando atacar mais, por exemplo. Na ponta direita, basicamente nós só temos Domingues hoje, então temos que ir de Domingues. Na esquerda, Romarinho, porque Tite Ortiz já está regularizado, mas eu acho que ele não começará como titular. E dependendo de como ele vai se comportar na ponta esquerda, se ele entrar dessa forma, talvez ele entre como titular nos próximos jogos pela ponta esquerda e aí a gente desloca Romarinho, a gente não, né? Sosso desloca Romarinho para a ponta direita e Romarinho pela direita joga até melhor que na esquerda, porque aí ele não vai ter que finalizar muito, né? Já que ele está jogando com seu pé direito no corredor direito, ele vai visar muito mais cruzamentos e assistências do que finalizações, já que o Romarinho ele não é bom finalizando. E no comando de ataque, Gustavo Coutinho, o jogador que para mim é o principal jogador do Sport, inquestionável, fazedor de gols e que vai enfrentar o seu ex-time. Na verdade, o Sport poderá ter várias leis dos ex aí, né? Porque, vamos lá, Lucas Lima, ex-Fortaleza, Gustavo Coutinho também, Felipe, tem mais um que eu tô me esquecendo agora, mas enfim, o Sport tem vários jogadores ex-Fortaleza jogando no seu elenco. Então, basicamente, sobre escalação, eu iria com esse time. E o nosso adversário, né, o Fortaleza, que fez um clássico rei com o Ceará no último sábado também, um jogaço, empatou em 3-3 pelo Campeonato Cearense. E aí ele escalou contra esse Ceará, talvez a sua força máxima, né, o que Vojvoda acha que deve ser o time principal e possivelmente será o time aí, salvo algumas poucas alterações, que vai enfrentar o Sport na quarta-feira na Arena de Pernambuco. Então Fortaleza entrou com João Ricardo, Tinga, Brits, Tite e Gonzalo Escobar, Pochettino, Zé Wellison, Pikachu, Kevin Andrade, Moisés, que está de volta, né? E Lucero no ataque. Então percebam aí que é um time muito mais técnico que o nosso. O Sport vai precisar jogar esse jogo com inteligência, fazer essa marcação talvez num bloco intermediário ali para tentar atacar os volantes do Fortaleza, se defender muito bem, coisa que não vem acontecendo nesse momento da temporada. O Sport falha muito defensivamente, falha nas abordagens sem intensidade, falha nos posicionamentos dos volantes, dos zagueiros, às vezes do lateral esquerdo com o Filipinho, às vezes não, né, de forma até recorrente. Vários gols nessa temporada estão saindo pelo lado esquerdo, mas o Sport precisa se defender bem contra o Fortaleza, que deve ser um time que vai tentar se impor. Tem jogadores técnicos aqui no meio campo, como o próprio Zé Wellison, que conhece a gente. Se a gente tem a lei do ex, eles também têm, né? Com Zé Wellison, Pochettino jogando um pouco mais atrás, Moisés, que está de volta, que é um cara excepcional, desequilibrante pelo lado do Fortaleza, de 1 contra 1 muito forte, vai pegar aquele lado ali de Pedro Lima, vai precisar de ajuda de Domingues ali para marcar ele de perto. Então são jogadores muito técnicos do meio campo e o Sport vai precisar sair nas transições ofensivas de forma rápida. E aí a gente pode contar aí com jogadores como o próprio Romarinho. Romarinho era o outro que eu estava me esquecendo, mas a gente tem Romarinho com Gustavo Coutinho arrastando na capacidade física, nas bolas longas de Alan Ruiz, do próprio Fábio também. Então tem jogo. O Sport, se fizer uma estratégia, na minha visão, de marcação e de transição rápida, ele consegue ameaçar o Fortaleza, né? Brits é um cara novo e um zagueiro rápido, mas tem Tite ali, que é um zagueiro mais experiente, de idade avançada, que às vezes pode ficar muito exposto, dependendo de como a linha dos volantes do Fortaleza se aproxime do ataque. Então o Sport precisa ser inteligente para isso. O próprio Filipinho disparando pelo lado esquerdo, que é um cara que tem muita capacidade e vigor físico para chegar no campo de ataque. O próprio Pedro Lima também. Então o Sport, na minha visão, deveria mudar um pouco a estratégia. Eu sei que isso faz parte do modelo de jogo de Sosso, né? Esse jogo mais propositivo, mas para essa partida contra o Fortaleza, eu marcaria mais firme e sairia em velocidade com meus pontas e com meus alas para tentar machucar o Fortaleza no campo de ataque. É isso que eu faria nesse jogo da próxima quarta-feira. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você gosta desses conteúdos sobre o esporte, aproveita e se inscreve aqui pelo Esporte Tudo e até a próxima. Tchau, pessoal!
I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got